Olá, pessoal, tudo bem? Nossa última aula de parasitologia, nós vamos finalizar com tricuris tricuras, Hymenoplex nana e Hymenoplex diminuta. Eu espero que vocês estejam bem, curtindo agora esse dia maravilhoso e vamos que vamos. Vamos começar falando sobre tricuris tricuria. Quem é, gente, esse parasita? Tricuris tricuria. É como se fosse um trava-língua para poder falar, né? Bom, esse parasita é o parasita intestinal que causa doença que a gente chama de tricuríase. E a classificação dele é da classe nematoda, a ordem Tricuroideae, a família Tricuridae, os gêneros Tricuris e a espécie Tricuris tricuria. A tricuríase ou tricocefalose ou tricurose é a doença que esse parasita ele causa no hospedeiro. É um parasitismo desenvolvido no homem pelo Trichuris trichuris ou outro agente etiológico que é o Trichocephalus tricurus, mas a gente vai trabalhar com Trichuris trichurias. Qual é a morfologia dele? Bom, nós temos ovos, machos e fêmeas. Aí nós vamos ver que a morfologia, ele vai possuir a parte anterior afinada, quase 2/3, maior que o posterior, dando um aspecto meio de chicote de cores esbranquiçada ou rosácea. O macho vai medir 3 centímetros, tem um testículo, canal deferente, canal ejaculador. A fêmea vai medir 4 centímetros, tem um ovário, oviduto, útero e vagina. O ovo, gente, ele vai medir cerca de 50 micromilímetros por 22 micromilímetros, de cor castanha, casca formada por uma camada vitelina externa, uma quitinosa intermediária e uma lipídica interna e tem forma de barril. Então, o que ajuda a gente a identificar no parasitológico de fezes esse parasita dos outros é porque o ovo dele tem a forma de um barril. É bem característico e ele é de cor amarronzada ou de cor castanha. E aqui a gente vê, pessoal, o verme adulto, a fêmea, a parte anterior mais arredondada. O macho tem a parte anterior mais afilada. E o ovo aqui dele é em forma de barril, como a gente vê aqui na microscopia. E eles são esbranquiçados. E é como se fosse a parte posterior, anterior, em forma de chicote, pessoal. E ele é mais esbranquiçado. Esse aqui é os vermes adultos, esse aqui os ovos. E a gente percebe aqui nos ovos, deixa eu colocar aqui a lanterninha, que nós temos as 3 camadas aqui da membrana. Deixa eu pegar aqui a caneta e colocar na cor preta. Nós temos as 3 camadas, uma camada lipídica, uma camada de quitina e uma camada mais membranosa. E a cor castanha dele é visível na microscopia normal. O habitat, onde o nosso tricuris vive, os vermes adultos eles vão viver no intestino grosso e poucos vermes ainda conseguem viver no seco e no colo ascendente. Quando a carga parasitária é muito grande no hospedeiro, eles vão viver no colo descendente, vindo do reto até o ilho, e vai ter a longevidade de mais ou menos 5 anos. A transmissão é quando a pessoa ingere ovos maduros, ou seja, alimentos contaminados com os ovos maduros, a pessoa ingere e aí ela desenvolve a transmissão. O ciclo evolutivo dele é do tipo monoxênio, ou seja, só precisa de um hospedeiro para completar o ciclo biológico. E a ovoposição dos vermes adultos, eles conseguem, as fêmeas elas conseguem pôr de 7 até 7 mil ovos por dia por fêmea. Então, a depender da carga parasitária, isso é muito grande. Bom, o ciclo biológico, nós vamos ter o quê? Ovos parasitados em alimentos, ovos contaminadas. A pessoa vai ingerir esses ovos, os ovos vão até o estômago, onde vão sofrer a ação do ácido estomacal e vão romper, liberando as larvas no intestino. Aqui no intestino a gente vai ter a liberação das larvas, intestino delgado, e no intestino grosso nós vamos ter já a formação dos ovos adultos macho e fêmea, onde eles vão fazer a postura de onde eles vão se acasalar e a fêmea vai fazer a postura de ovos aqui no intestino grosso, na porção do ilho e do seco. Quando a gente tem a carga parasitária muito alta, deixa eu pegar aqui, pessoal, vou colocar aqui de vermelho. Quando a gente tem a carga parasitária muito alta, todo o nosso intestino ele fica parasitado, podendo migrar até aqui para o nosso intestino delgado, mas ele está presente mais aqui no nosso intestino grosso. A fêmea faz a ovoposição, ela bota os ovos
Os ovos não embrionados saem nas fezes, de acordo com a temperatura ambiente, pressão de oxigênio, tudo certinho, que a gente já conhece da classe nematoda. O ovo ele fica embrionado em 2 células, e aí atinge a clivagem desse embrião, e aí o ovo fica larvado, esse ovo embrionado larvado, aí ele contamina solo, água e alimentos, a pessoa ingere e continua o ciclo biológico. É bem tranquilo, pessoal, o ciclo biológico do Trichuris trichuris. E qual é a doença, os sintomas da doença que ele desenvolve? Bom, a maioria dos casos vão ser sempre assintomáticos, as pessoas vão ser assintomáticas. Mas quando não é assintomático, a gente vai ter o quê? Processo irritativo nas terminais nervosas locais, do intestino no caso, que vai estimular o aumento do peristaltismo, dificultando a reabsorção de líquido no nível todo do intestino grosso. Ou seja, os parasitas, a gente tem aqui a luz do intestino. Vou fazer de preto aqui. Os parasitas, eles ficam aderidos na mucosa intestinal. Eles ficam aqui, vamos usar uma linguagem bem popular, eles ficam pregados aqui na mucosa intestinal. Quando eles ficam aderidos aqui na mucosa intestinal, isso vai fazer com que o peristaltismo do intestino grosso, vou colocar aqui uma cor mais escura, quando o peristaltismo do intestino grosso não funcione de forma corretamente, porque ele vai dar início a uma ação irritativa e inflamatória. Isso vai fazer com que não tenha absorção de nutrientes na parede do intestino, na mucosa intestinal, e também uma má reabsorção de água. Esse é o processo que a gente mais conhece pela infecção por Trichuris trichuris. Bom, em infecções moderadas, a gente vai ter presente colite associada a tricuríase, que vai ser o quê? Dores abdominais, desinteria crônica. Por que a desinteria, gente? Por causa que nós não temos equilíbrio osmótico adequado. Ou seja, a água que vem, os eletrólitos que estão aqui são carreados. A gente não tem esse equilíbrio eletrolítico adequado. Pode ter sangue e muco nas fezes, infecções infecciosas crônicas, principalmente em crianças. Ou seja, pacientes que têm infecções intensas, com alta carga parasitária e infecção crônica, são mais as crianças. Distúrbios locais, dor abdominal, desinteria, sangramento, tenesmo, prolapso retal. Prolapso retal, pessoal, deixa eu colocar aqui de outra cor. O prolapso retal é característica de tricuríase. Claro que de outras doenças parasitológicas também, mas tricuríase, quando a gente tem uma carga parasitária muito alta, o prolapso retal. O que é o prolapso retal? É quando o reto ele sai para fora do corpo e fica exposto para o lado exterior. Esse é o prolapso retal. Também vai desenvolver alterações sistêmicas, como inapetência, que é a perda de apetite, vômito, eosinofilia, anemia, má nutrição e retardamento do desenvolvimento. Quando a gente fala de parasitas que ficam aderidos aqui na mucosa intestinal, os eletrólitos que são necessários para nutrir a pessoa, proteínas, vitaminas também, elas acabam sendo utilizadas para nutrir o parasita. Então, o hospedeiro ele fica o quê? Desnutrido. E essa desnutrição causa o quê? A malnutrição logo e retardamento do desenvolvimento, principalmente quando a gente está falando de criança. No caso da anemia, a anemia ela pode ser gerada por esses 2 motivos. O primeiro, que os parasitas vão consumir os nutrientes necessários para os nossos eritrócitos, para as nossas hemoglobinas. Isso já causa uma anemia. Outra coisa, a aderência do trichuris na mucosa intestinal vai levar a pequenos sangramentos, já que ele fica aderido, vai gerar lesões, pessoal. Lesões, só que são lesões mínimas, que a gente nem conta necessariamente. E essas lesões vão causar o quê? O que a gente já viu aqui, sangue nas fezes. Se a carga parasitária for muito grande e o sangue for em quantidade muito grande por muito tempo, distúrbio crônico, isso faz com que auxilie o diagnóstico de anemia do paciente com tricuríase, para a gente não esquecer esses detalhes. E aqui a gente tem no exame de imagem, aqui no nosso intestino grosso, aqui aderida à mucosa intestinal, o trichuris. Lembrando que eles têm o macho médio de 3 centímetros e a fêmea média até 4, então eles são bem visíveis a olho nu. Aqui a parte posterior enrolada e a parte anterior afilada. E eles ficam bem aqui aderidos à mucosa intestinal. Aí a gente pensa assim, mas professora, a pessoa vai estar parasitada somente com um parasita, não tem problema. Não, gente, nunca é só um parasita. Lembrando que a fêmea pode botar até 7.000 ovos por dia, por fêmea. E aí você vai ingerir uma fruta contaminada com um ovo de trichuris, normalmente tem vários ovos. Aí a gente tem a disposição de uma infecção grande. E aqui, pessoal, é uma infecção grande. Olha só a quantidade, bem característico mesmo de trichuris.
E esse aqui, gente, é o prolapso retal, é quando a gente tem um reto, que ele sai para fora do corpo. Também é um sintoma do tricuris tricuris. A gente vê muito isso se você digitar no Google prolapso retal, a gente vai ver muita imagem de animais, porque tem muitas doenças de zoonose por animais. Mas a gente não pode pensar que isso não acontece com o ser humano, acontece sim. E doenças parasitológicas também levam a prolapso retal. A gente vê aqui essa primeira imagem aqui, o reto para fora do corpo, cheio de tricúris, gente. Olha só como tá cheio. E esse caso aqui a gente recupera com cirurgia. Claro que muita medicação por causa da dor e do processo irritativo inflamatório, mas cirurgia para poder devolver o reto para o lugar dele, o lugar onde não deveria ter saído. Literalmente. Como que se faz o diagnóstico laboratorial? Parasitológico de fezes, detecção de ovos na matéria fecal, exames de fezes, o mesmo que a gente já conhece, que a gente chama de HPJ. Esse é o parasitológico de fezes, que a gente vai detectar o tricuris tricuris. E a epidemiologia? Bom, ele é cosmopolita, vai estar presente em todos os lugares que existem pessoas. Em clima tropical, com temperatura média e elevada, umidade ambiente elevado, dispersão por ovos através de chuvas, ventos, moscas e baratas. Então, é mais comum, gente, lugares que tem alta endemia de tricuris tricuris, tem que ser trocado sempre, roupa de cama, deixar os lugares abertos, arejados, porque os ovos eles são muito voláteis e moscas e baratas carregam ovos. Ah, não, pousou uma mosquinha na minha comida, não tem problema. Tem problema sim, ela pode estar carreando ovos, não só de tricuris, como protozoários e ovos também de outros parasitas, como a gente já viu em outras aulas. Os ovos são mais sensíveis à dessecação e insolação do que os ovos de ascaris. As crianças são as mais acometidas e a maior prevalência onde há falta de serviço de esgoto e água tratada, que a gente já conhece também. O tratamento, gente, mebendazol, que vai bloquear a captação de glicose do nosso parasita e também de aminoácidos, 100 mg 2 vezes por 3 dias. E albendazol vai ser o exterminador de larvacidas, 400 mg dose única. A gente conhece a administração comercial como Zentel. Esse é o tratamento que se utiliza para tricuris tricuris. Profilaxia, como que a gente vai se prevenir? Construção de fossas sépticas, lavar as mãos antes de tocar os alimentos, tratamento de pessoas parasitadas e proteção de alimentos contra barata. Como eu mostrei aqui, eu coloquei aqui essa figura que eu achei muito interessante, que são esses mosquiteiros que a gente fala. Tela de proteção para alimentos. Em alguns lugares é bom ter, pessoal, por causa que o vento, os ovos são voláteis, podem contaminar os alimentos. E se não lavar, aí é complicado. E também as moscas baratas, elas são carreadoras dos ovos de parasitas. E outros protozoários também. Então é interessante ter isso como rotina. Outro parasita que vamos falar, pessoal, é o Hymenoptera nana. Quem é o nosso Hymenoptera nana, pessoal? Bom, ele faz parte do reino Animalia, o filo Platelmintes, a classe Cestoda, a ordem Cyclophilidae, a família Hymenolepididae. O gênero Hymenoptera é a espécie, a gente divide entre Hymenoptera nana, Hymenoptera fraterna e Hymenoptera diminuta. Nós vamos começar a falar pelo o Hymenoptera nana, gente, ele vai causar doença que a gente vai chamar de himenelopiose. O habitat dele vai ser no intestino delgado, na parte do jejunum e do ilho. As vias de transmissão por ingestão de ovos. A forma evolutiva, a gente vai ter verme adulto, ovo e larva cisticercoide. Ele também é chamado, pessoal, de tênia nana, por assim dizer, porque a gente também tem proglotes, Scolex e etc. A gente vai ver na morfologia mais para frente. Ele pode ser um parasita monoxênio e heteroxênio. O hospedeiro intermediário dele vai ser pulgas, carcunchos de cereais. E o hospedeiro definitivo vai ser o homem. Como que é a morfologia dele, gente? O verme adulto ele vai medir de 3 a 5 centímetros, de 100 a 200 proglotes. Embora eles são chamados de tênia nana também, eles podem receber esse nome, eles são bem menores do que as tênias. Eles não têm eles não têm 12, 8 metros, não. Eles vão de 3 a 5 centímetros mesmo.
O tamanho depende da infecção e da dieta ingerida pelo hospedeiro. O proglótico com abertura genital do mesmo lado do estróbilo, ele é pequeno, tem um pequeno número de testículos, de 3 a 4, tem escólex com 4 ventosas e um rosto retrátil armado com uma fileira de acúlios, e após a pólis ocorre o rompimento dos proglótis ainda no intestino. Então a gente tem o que, pessoal? Nós temos o rosto, nós temos acúlios e nós temos a parte anterior dele bem quadrangular, por assim dizer. E as ventosas deles aqui presentes. É como se fosse uma tênia mesmo, porém de 3,5 cm com 100 a 200 proglótis. No ovo, o ovo a gente conhece ele como chapéu mexicano. Sabe o chapéu mexicano que você vê assim em desenho por cima? A estrutura é basicamente esse. É como se fosse a aba do chapéu e aqui o centro. Essa é a morfologia do ovo. Deixa eu apagar aqui. Ele vai medir de 40 a 50 micromilímetros, apresenta membrana externa delgada envolvendo um espaço claro, tem presença de membrana interna envolvendo a oncosfera. Então, o que vai acontecer? Tem a membrana externa, que vai envolver um espaço claro, e essa membrana interna aqui vai proteger a oncosfera, onde vai ficar a larva cisticercoide. Tem presença de mamelões em posição oposta, onde partem os filamentos longos, que são esses mamelões aqui, bem aqui presente, perto da oncosfera. Tem presença de 3 pares de acúlios e meia-vida do ovo vai ser de 10 dias no ambiente. Aqui a gente vê na membrana externa a presença de material granuloso e na membrana interna a presença de filamento polar, que é esse filamento aqui, o filamento polar na membrana interna. E aqui está a estrutura dele de chapéu mexicano, o ovo do Hymenelepis nana. A larva cisticercoide, essa daqui, gente, essa aqui é a larva cisticercoide, aqui são os proglotes, os proglotes que têm via uterina e testículos, ou seja, eles fazem reprodução assexuada. E aqui nós temos o verme com os acúlios e o rostro. E aqui os ovos. Beleza. Vamos falar agora aqui da nossa larva cisticercoide. Tem escólex invaginando e envolto por uma membrana, apresenta líquido em seu interior e mede aproximadamente 500 micromilímetros de diâmetro. Essa aqui é a larva cisticercoide. Quando a gente fala do ciclo evolutivo, a gente tem que prestar atenção em algumas etapas. Por exemplo, vamos começar aqui do ovo embrionado que sai nas fezes. O que acontece? A pessoa está lá parasitada, nas fezes ela coloca o ovo embrionado. Aí esse ovo ele vai ter duas vias. Ele vai ser no ambiente, ele vai ser infectado pelo cisticercoide, ele vai desenvolver a forma de cisticercoide, a larva dentro do ovo, e aí ele pode ser depois infectado os artrópodes, infectar os artrópodes ou infectar os seres humanos, o ovo embrionado. E o ovo pode contaminar água, alimentos, as mãos, e aí a pessoa leva isso para a cavidade oral e pode infectar. Ou seja, ele pode desenvolver um ciclo biológico somente em roedores ou pode dividir seu ciclo biológico também aqui nos seres humanos. Por isso que a gente fala que ele é um parasita monoxênio e heteroxênio, independente disso. Quando a pessoa ingere esses ovos vão aqui para o nosso estômago, onde eles vão se romper, e no intestino delgado, gente, vai acontecer a liberação dessa larva cisticercoide. E aí vai desenvolver nos vermes adultos. Quando a gente fala de uma autoinfecção, quando a pessoa ela se autoinfecta, ela pode se autoinfectar com a oncosfera presente nos ovos, com o cisticercose. E aí vai desenvolver os vermes adultos no intestino delgado, e esses vermes adultos vão botar ovos com os proglotes com os ovos no caso, e aí vai seguir o mesmo caminho. Então a gente tem uma infecção direta, que é a ingestão de ovos infectados, e temos a autoinfecção, que é quando você se infecta também, só que ingerindo o cisticercose, que vai desenvolver o verme adulto. Beleza, pessoal?
Patologia. Em adultos não precisa necessariamente ser acompanhados porque não manifesta a clínica, não tem manifestação clínica, são assintomáticos. Então ele não causa o problema todo que a ateníase causa pra gente. Em crianças depende da carga parasitária. Se for uma carga parasitária muito grande, a criança ela pode desenvolver diarreia, irritabilidade, prurida, agitação, dor abdominal, congestão da mucosa, infiltração linfocitária e pequenas ulcerações também e perda de peso. Esses são sintomas que podem ter a criança. A transmissão é ambientes coletivos como escolas, asilos, orfanatos, transmissão interhumana facilitada pela falta de higiene. Nós temos a autoinfecção externa e interna, que a gente já comentou no ciclo biológico, a transmissão através de um hospedeiro intermediário, ela requer ingestão acidental do hospedeiro intermediário contendo cisticercoide, que não confere desenvolvimento de imunidade, ou seja, não adquire resposta imunológica, como, por exemplo, anticorpos de resposta. O diagnóstico parasitológico vai ser sempre a pesquisa de ovos das fezes. Como que diferencia? Ovos com as características de chapéu mexicano contendo uma oncosfera dentro. É bem característico, pessoal. Na epidemiologia, é mais frequente em regiões com clima temperado ou subtropical, ou regiões frias. O ovo ele também é muito volátil, então é recomendado quando a gente tem ambientes em regiões que são frias, as casas ficam fechadas, janelas fechadas, então é mais fácil a gente ter incidência dessa parasitose nesses lugares, como sul da Europa, norte da África, Índia, Oriente Médio, América Latina, Argentina, Chile, Equador, México e Brasil. No Brasil, ele vai ser mais encontrado na região sul, por causa do clima, e a incidência maior vai ser em regiões urbanas do que em rurais, justamente porque os ambientes ficam fechados, não tem como tirar esses ovos, então tem que se trocar roupa de cama diariamente. E também áreas com grande densidade populacional. O tratamento, pessoal, feito com praziquantel, que vai atuar nas formas adultas e não sobre as larvas cisticercoides que vão se encontrar na mucosa. E repetição de ciclo com intervalo também de 2 semanas. Outra droga que se usa é a niclosamida também para o tratamento de Immunolepis nana. Já a Immunolepis diminuta, pessoal, ela não é patológica para o ser humano, mas é interessante falar porque em alguns casos pode ser que ocorra essa patologia. Ela vai medir cerca de 30 a 60 centímetros, grandona, possui escólex e 4 ventosas sem rostro, são parasitas habituais de ratos e raramente de humanos. O ciclo é sempre heteroxene e o homem infecta ingerindo os insetos, seja pulca, coleópteros e etc., com a larva cisticercoide. O parasitismo humano não leva a nenhuma alteração orgânica, o verme é eliminado 2 meses após a infecção, para uma parasitose assintomática. O diagnóstico é feito pelo encontro de ovos nas fezes, que são maiores do que o de nana e não possuem os filamentos polares, que ajuda a gente a identificar lá na oncosfera. O tratamento vai ser semelhante aos outros cestosos, não tem dificuldade. E aí a gente vê aqui, na microscopia eletrônica, a Immunolepis diminuta. A gente tem aqui as ventosas presentes, os acúlios, mas não tem rosto. Ele não possui rosto. Os ovos são maiores e não tem os filamentos polares e não tem a característica daquele chapéu mexicano. Os ovos, gente, a oncosfera, ela fica próxima na parte marginal da membrana do ovo. E aqui a gente vê, eles são maiores. Aqui nós vemos os proglódeos, só que eles medem até 60 centímetros. E o Immunolepis diminuta os ovos basicamente assim na microscopia. E é essa, pessoal, a nossa aula. Espero que vocês tirem proveitos e bons estudos para vocês.